Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 14/2, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo Malvadão aí, que tá ativo ainda no mercado da bola. Pessoal, também tá se preparando aí para o Campeonato Carioca, jogo contra o Botafogo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Globo Esporte no ar neste sábado de carnaval, um dia histórico para o esporte brasileiro. É o Brasil sambando na neve, minha gente. É isso, Lucas Pinheiro conquistou a primeira medalha. Bom, aqui, ao vivo na Globo, Botafogo e Flamengo, a partir de 5h30 da tarde. Quem passar pega o Madureira, que eliminou o Boa Vista. O André Galindo tem as notícias de Botafogo e Flamengo. Unidos do Cariocão, nota 3 para o meu tamborim, mas eu cheguei para falar que tem dúvidas, tá? Nos dois lados. No Botafogo, Danilo, melhor jogador da equipe atualmente, sentiu a coxa no clássico contra o Fluminense. O técnico Martim Anselmi, que vem de 4 derrotas seguidas, não sabe se vai poder escalar o Danilo. Em compensação, Vidal, o atacante uruguaio recém-chegado, apesar da derrota para o Fluminense, foi muito bem na estreia, vira uma opção contra o Flamengo. E o Flamengo, que venceu a primeira no Brasileirão, deve repetir a mesma equipe que venceu o Vitória lá em Salvador. A única dúvida na lateral esquerda, será que o Ayrton Lucas rouba a vaga do Alexandro? Saberemos amanhã. Bom carnaval a todos, aquele cheiro. Mandou muito bem, Galindo. Clássico no domingão de carnaval, e o Edson Viana foi conversar com esses dois sambistas aqui. Léo Russo, que é botafoguense, e Leandro Sapucaí, que é muito Flamengo. Tá ouvindo? Sabadão de carnaval, o Rio tá no clima do samba e também do futebol. Campeonato Carioca pegando fogo, amanhã tem Botafogo e Flamengo. E para esquentar o clássico, nós convidamos o alvinegro Léo Russo e o rubro-negro Leandro Sapucaí. Explode meu fogão na maior felicidade. É lindo o Botafogo, contagiando e sacudindo essa cidade, explode. Quem tá mais confiante pro clássico? O lado alvinegro ou o lado rubro-negro? Pode falar primeiro. Eu sou um realista esperançoso, né? Nem muito otimista, nem muito pessimista. É isso aí. Tem tudo, vai ser um clássico equilibrado, mas logicamente que eu sempre acredito no favoritismo do Flamengo, assim. Em quem vocês depositam a confiança para esse jogo? A gente tem o Arrascaeta como, né, o nosso maestro, né? Bruno Henrique, que acaba sendo um carrasco também, que está sempre marcando em clássicos. Cara, eles estão mudando tanto o time que amanhã eu vou ter que ver a escalação para ver qual é o time, né? Mas tem bons jogadores, o Montoro. Qual é o Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, inesquecível para cada um? Teve a história do 6-0 do Botafogo no dia do aniversário do Flamengo, com um gol do Jairzinho de letra. Aí, 10 anos depois, o Flamengo mandou o 6-0 de volta pro Botafogo. 6-0 Flamengo em cima do Botafogo. Décadas depois veio o chororô do Botafogo. Isso, eu ia falar do eu tô sendo justo. Eu tô sendo justo aqui. Eu tô contando vitória e contando derrota. Imagem emblemática, né? Ele falou desse 6-0. Esse 6-0, a gente, na verdade, estava bem engasgado. Esse jogo foi realmente um alívio ali, porque os caras não tem mais como ficar falando. Se vocês pudessem escolher uma trilha sonora para esse clássico do domingão de carnaval, qual que seria? Domingo, eu vou lá no Newton Santos, vou torcer pro time que sou fã. Fogo, Mengo! Dois craques da música e da resenha também. E olha só quem também tá curtindo o carnaval, só que o de Salvador. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, e o cantor Léo Santana. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias
do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, o Vene Casagrande aí sempre atualiza as últimas notícias do Flamengo. Deixa nos créditos ao canal dele. Bora pro conteúdo. Informações, galera. Eu vou começar trazendo uma declaração que eu achei sensacional do Emerson Royal. Ele deu uma entrevista ao GE e ele falou o seguinte: preste atenção nessa declaração dele sobre o momento dele no Flamengo, sobre as cobranças que ele recebe no Flamengo. Abre aspas. Eu não acho que a palavra correta é injusta. A torcida tem o direito de cobrar. Eles pagam o ingresso. O Flamengo é a vida de muitos deles. Se o Flamengo perde, muitos ali não tem um dia bom. A gente tem que entender isso. Eles querem o 100%. A gente tem um elenco maravilhoso para competir por grandes coisas, então eles vão querer o 100% sempre. Eu entendo isso, de verdade. É difícil, mas eu entendo. A exigência deles é pela camisa que eu visto. Eu já vim sabendo da responsabilidade. É me adaptar o quanto antes, porque um time como o Flamengo você não tem muito tempo. É chegar e dar resultado. E se você não tem o resultado esperado, tem a cobrança. Eu levo isso com naturalidade. Aconteceu com outros jogadores aqui dentro e em outros clubes. O mais importante é seguir focado e sabendo quem você é para dar a volta por cima. Gente, olha só. Você pode não gostar do futebol do Emerson Royal. Você pode não gostar do que ele vem apresentando com a camisa do Flamengo nesse início de trajetória no clube. Mas o cara tem uma noção assim que precisa ser elogiada. A declaração dele foi assim, uma declaração de um profissional na essência da palavra. É um cara que sabe da responsabilidade dele, é um cara que sabe jogar no Flamengo, tem cobrança. E é isso. Não quer ser cobrado? Vai jogar em time pequeno. Vai jogar no Bangu, vai jogar em time pequeno. O Flamengo é cobrança o tempo todo. E ele mesmo disse, a palavra certa não é injusta, a cobrança no caso. Porque a cobrança é de uma maneira justa. Bem-vindo a uma revolução na tecnologia auditiva. Exigir, até mesmo criticar. Agora dizer, a contratação não valeu a pena. Gente, calma, dê tempo ao tempo. É muito cedo para cravar que essa contratação não deu certo. Agora eu concordo que a cobrança para ter uma evolução, ela tem que existir. Porque o Flamengo é isso. E dos últimos anos para cá, se tornou isso porque o nível de exigência está muito alto. O sarrafo aumentou no Flamengo. E é isso, tem que ser 100% sempre. E que bom que o Emerson Royal sabe disso. Vamos agora para a força-tarefa que o Departamento Médico do Flamengo vem fazendo. Fiquei no telefone aí 1 hora com uma pessoa do Flamengo, conversando sobre várias coisas. Um dos assuntos foi o fato do Flamengo ter completado 30 dias do dia que se reapresentou. Para quem não sabe, foi no dia 12 de janeiro, e no dia 12 de fevereiro, na última quinta-feira, o Flamengo completou 30 dias de reapresentação. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, e eu vou trazer para vocês que o elenco principal completou esses 30 dias, e durante esse mês, o time de Felipe Luiz passou por uma mudança de planejamento, que foi o retorno precoce, após início ruim do Sub-20 no Carioca. Disputou 7 jogos durante esse período, e o elenco do Flamengo teve poucos dias para trabalhar no Ninho do Urubu, porque quando você joga, viaja, tem um período de recuperação, tem o trabalho regenerativo. Por conta disso, os departamentos envolvidos no plano para os jogadores adquirirem a melhor forma física entendem que os atletas ainda precisam evoluir nesse quesito, sobretudo nas valências, força e potência. Eles precisam estar com força e potência muito bem para eles poderem desempenhar fisicamente. Apesar disso, alguns jogadores conseguiram, durante a disputa desses 7 jogos até aqui, repetir métricas altíssimas da temporada passada. Contra o Internacional, por exemplo, o Arrascaeta bateu 99% da métrica de 2025, ano que teve o melhor desempenho na carreira. Mas o meia precisou de 3 dias para se recuperar. Pois é, a cobrança veio em juros. 3 dias para se recuperar. Vocês têm noção disso? Mas como os jogadores podem evoluir a força e a potência?
Tempo para trabalhar, essa é a resposta. Nesta semana, Felipe Luiz está tendo algo que será bem raro neste ano. 4 dias para trabalhar o time entre o jogo contra o Vitória, que foi na terça-feira, e o confronto com o Botafogo, que será no domingo. Então, o departamento médico, com os fisiologistas e os preparadores físicos, estão focados durante esses dias para fazer os jogadores evoluírem o máximo possível a força e a potência, para que eles consigam sustentar o estilo de jogo que Felipe Luiz deseja, com muita intensidade. No Ninho do Urubu acontece diariamente reuniões com os profissionais envolvidos nessa força-tarefa para que Felipe Luiz tenha o quanto antes a melhor versão dos jogadores no ponto de vista físico, para o treinador conseguir cobrar a parte técnica e tática. Onde eu quero chegar? Eu estou vendo muita gente dizer que o Flamengo está muito bem fisicamente, que só falta o Felipe Luiz encaixar a parte tática. Não, não é isso. O Flamengo ainda não está bem fisicamente. O Flamengo precisa evoluir tanto a força quanto a potência desses atletas. Como é que faz isso? Tempo para trabalhar no Ninho do Urubu. Algo que o Flamengo está tendo essa semana. Tanto é que se vocês forem fazer um levantamento aí do álbum de fotos lá no Flickr do Flamengo, isso me chamou a atenção. Olha a quantidade de fotos dentro da academia, os caras trabalhando força e potência. É isso. E o Flamengo está buscando isso. Então vocês precisam entender todo o contexto dessa situação antes de dizer, nossa, o time está jogando muito mal. Sim, o time está jogando muito mal. Mas por que está jogando muito mal? É só o Felipe Luiz que não consegue encaixar o time? Não, não é só isso. Tem outros fatores também. Então, fica aí a informação para vocês. E para finalizar nosso vídeo, olha o que o John Ares falou, hein, na apresentação ao Palmeiras. Pelo respeito que tem ao Fluminense, recusei a proposta do Flamengo, pois é um rival direto. Acho que o Palmeiras é um rival diferente para o Fluminense. Estou feliz de estar aqui. Cara, o John Ares, olha... O problema do John Ares vai ser sempre a próxima fala, cara. Cara, o que ele fez com o Fluminense, eu considerei trairagem, tá? De verdade, porque o cara fez de tudo para ser vendido para a Europa, falando que era sonho. Ai, meu sonho, meu sonho, meu sonho. O Fluminense foi lá, em forma de gratidão, vendeu até por um valor relativamente baixo, 17 milhões de euros. 6 meses depois, o cara volta para jogar no Brasil e vestir a camisa do Palmeiras. Depois de dizer que se fosse para voltar para o futebol brasileiro, voltaria só para o Fluminense. Eu estou falando de 6 meses depois. Se isso tivesse acontecido 6 anos depois, tudo bem. Era até aceitável. 6 meses depois, o John Ares traiu o Fluminense. Era melhor trair e jogar no Flamengo, né? Pelo menos ia ficar no Rio de Janeiro, que ele conhece muito bem já a cidade. Ele teve muito sucesso por aqui, se adaptou. Lá no Palmeiras a gente não sabe como é que vai ser na equipe. Dito isso, galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! O que acontece se o meu pai começar... É isso aí, pessoal, e bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. E o Luiz Araújo, o Flamengo aguarda retorno de atacante para decisão após oferta de rival. Fora de combate desde o final de janeiro por conta de problemas musculares, o atacante Luiz Araújo foi alvo de uma procura do Atlético Mineiro. A informação foi trazida pela Itatiaia e confirmada pela ESPN nesta sexta-feira. De acordo com a reportagem, a busca do Galo pelo atleta acontece há cerca de 20 dias. Além do desejo do time mineiro, o próprio Luiz Araújo chegou a ver com bons olhos uma suposta ida para o rival. No entanto, o Flamengo vetou a negociação. O rubro-negro acredita que Luiz Araújo tem condições de recuperar espaço no elenco de Felipe Luiz e brigar por posição no recheado setor, que conta ainda com outros jogadores de renome, e por isso descartou a possibilidade de reforçar um rival do futebol brasileiro. Luiz Araújo não vai a campo desde o último dia 25 de janeiro, quando o Flamengo perdeu por 2-1 para o Fluminense em partida válida pela primeira fase do Campeonato Carioca. Desde então, o atleta tem sofrido com problemas musculares, mas parece estar recuperado das dores. De acordo ainda com a apuração da ESPN, Luiz Araújo deve estar à disposição da comissão técnica de Felipe Luiz para o compromisso deste domingo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Em 2025, o atacante realizou 68 partidas com 13 gols marcados e 10 assistências concedidas. Pessoal, Atlético Mineiro aí
quer contar com o Luiz Araújo, né? Esse é o problema, né, pessoal, do Flamengo ter jogadores, né, que tem valor de mercado, jogadores que uma hora estão bem, outra hora, né, estão ruim. Contar aí com, podemos falar aí do Cebolinha, do próprio Luiz Araújo, né, que esses caras jogam muito e aí depois eles baixam aí sempre tem uma concorrência dentro do elenco e aí o jogador, né, se sente um pouco desvalorizado, né, porque ele não tem ali a titularidade garantida no time. Então, né, eu acho que se apertar o Atlético Mineiro, o Luiz Araújo acaba indo, né, para um rival. É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.